A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Bom, Felipão, parece que tem escândalo no São Paulo, né, cara? Impressionante o que tá acontecendo. A cada dia que passa, a cada semana que passa, surge uma nova notícia que parece que vai transformando esses nos últimos dias de Júlio Casares à frente da presidência do São Paulo. E olha lá se nos últimos dias de Júlio Casares em liberdade, cara. Porque notícias muito fortes, cara. Muito fortes. Precisamos conversar sobre isso. Deixe o seu like aí, muito importante todo mundo que estiver acompanhando. Se inscreva no canal e vamos falar sobre isso. Já entrando aqui na notícia do Pedro Lopes e Danilo Lavieri, a primeira notícia que saiu foi essa. São Paulo, polícia apura 35 saques em dinheiro que somam 11 milhões de reais. A Polícia Civil investiga 35 saques em dinheiro realizados nas contas do São Paulo Futebol Clube entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. As operações somam 11 milhões de reais, segundo o relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao qual o UOL teve acesso. O documento aponta um volume expressivo de retiradas em espécie feitas a partir da conta jurídica do clube. O relatório não mostra o destino do dinheiro. Ao UOL, o São Paulo afirma que irá apresentar a contabilidade de todos os valores. O São Paulo diz aqui, o São Paulo tem a contabilidade e registros para pagamentos de despesas operacionais que passam por auditoria. A movimentação financeira do clube é informada à Receita Federal. Não existem saques sem registro e a devida contabilização de quem deu origem aos gastos, inclusive com a documentação fiscal. A Polícia Civil confirmou à reportagem a existência da investigação, mas não deu detalhes. A instituição solicitou à Justiça que o procedimento tramite sob sigilo, que ainda não ocorreu. Em outra direção, as autoridades investigam o motivo de o presidente do clube, Júlio Casares, ter recebido 1,5 milhão em dinheiro em sua conta corrente. O UOL também teve acesso a essa parte. Vamos ver essa reportagem já. Não há, até o momento, evidências que liguem os saques aos depósitos na conta do dirigente. O clube afirma que os valores sacados não possuem nenhuma relação com as movimentações na conta de Casares. Das 35 operações feitas no período analisado, 33 foram realizadas no Bradesco e 2 no Banco Rendimento, ambas de titularidade do clube. Em 2021, o montante retirado foi de 1,5 milhão em 7 operações. No ano seguinte, foram 1,2 milhão em 6 saques. No ano seguinte, em 23, o volume chegou a 1,4 milhão, também em 6 retiradas. Em 24, o valor atingiu 5,2 milhões, distribuídos em 11 saques, com média próxima de R$ 500 mil por operação. Já em 25, até 25 de novembro, foram 1,7 milhão em 5 saques. O relatório aponta que em 2021, os 2 primeiros saques foram feitos por um funcionário do clube. Posteriormente, o São Paulo contratou uma empresa de carro forte para realizar as retiradas. Esse procedimento foi usado em 28 das 35 operações. A investigação indica que essa mudança pode ter ocorrido para dificultar a identificação dos envolvidos. De acordo com o COAF, operações em dinheiro vivo têm como característica interromper a trilha de auditoria eletrônica, o que dificulta a identificação do beneficiário final dos recursos e a comprovação real da destinação da verba. Tanto o Bradesco quanto o Banco Rendimento classificaram os saques como movimentações atípicas e incompatíveis com as práticas de mercado no relatório enviado à Polícia Civil. Outro ponto destacado no documento é a ocorrência de falhas em 5 operações, nas quais não houve identificação do responsável pelo saque. E aqui, Felipe, tem a outra matéria aprofundando sobre esses 1,5 milhão recebidos em dinheiro por Casares. Relatórios de análise financeira do COAF, aos quais o UOL teve acesso, mostram que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu 1,5 milhão de reais em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O valor corresponde, segundo os documentos, a quase metade,
47% da renda de Casares no período. É a maior fonte de renda do Cartola durante os meses analisados. O salário recebido por Casares no São Paulo correspondeu a apenas 19,3% de toda a movimentação na mesma conta. Foram R$ 617 mil. Os depósitos em dinheiro foram feitos em valores pequenos, de forma fracionada. Isso caracteriza uma prática chamada pelo COAF de smurfing, que é uma tentativa de burlar os mecanismos de controle. Há registro de 12 depósitos em um único dia. Muito estranho, hein? E operações no valor de R$ 49 mil. O limite para que o COAF seja notificado automaticamente é de 50 mil, ou seja, os caras, em tese, estariam fazendo movimentações menores para que o COAF não fosse notificado automaticamente. Casares chegou a justificar os recebimentos ao seu banco como recursos recebidos em espécie do São Paulo referente à bonificação dos campeonatos. Os relatórios embasam a investigação que a Polícia Civil conduz sobre possíveis desvios de dinheiro no São Paulo. Procurada pela reportagem, a polícia apenas confirma a existência de uma investigação, mas não fornece nenhuma informação ou comentário sobre o seu conteúdo ou investigados. A própria instituição pediu segredo de justiça no caso em 3 ocasiões. A investigação aponta ainda que foram sacados do São Paulo entre janeiro de 21 e novembro de 25, 11 milhões em espécie, divididos em 35 saques, como já lemos aqui. Esse dado aparece em outro relatório também do COAF, mas a investigação até agora não aponta correlação com os depósitos na conta de Casares. São Paulo afirma que apresentará a contabilidade integral dos 11 milhões e que eles não têm qualquer relação com depósitos investigados do presidente. Os documentos ainda mostram que a conta de Casares era usada de forma sistemática para custear despesas da ex-mulher, a diretora licenciada do São Paulo, Mara Casares, ela que aparece. Foram pagos 104 boletos bancários emitidos no nome de Mara, que é investigada por se beneficiar de um suposto esquema de venda de camarote clandestino no clube, como vocês ficaram sabendo algumas semanas atrás, antes do Ano Novo. Segundo o relatório, nos 29 meses analisados, Casares teve uma renda de cerca de 3,2 milhões de reais, sendo 2,6 que excedem o salário do período. Destes, a maior parte, 1,5 milhão, composta pelos depósitos fracionados em dinheiro. Procurado pelo UOL, Casares respondeu por meio de seus advogados, Daniel Bialski e Bruno Borragini. Todas as movimentações financeiras de julho contidas nos relatórios do COAF possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira. Esclarece-se que antes de assumir a presidência do São Paulo, nosso constituído desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada com boa remuneração. Ademais, a origem e o lastro de tais movimentações serão detalhadas e esclarecidas no curso das investigações, com a apresentação de provas, declarações e informações fiscais, justamente para rebater qualquer ilação que se fizer, e ainda mais porque não tiveram acesso à integralidade do inquérito policial, diz o comunicado enviado pelo escritório. A UOL, o São Paulo afirma que monitora as investigações e que agirá de acordo com a lei e com qualquer determinação judicial. O clube ainda afirma que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos conforme necessário. Banco alertou sobre movimentações atípicas. A investigação divide-se em 3 períodos consecutivos com movimentações atípicas em todos eles. O próprio banco no qual o presidente do São Paulo mantinha a conta emitiu alerta ao COAF, ainda em 23, apontando as operações na conta do dirigente como fora do padrão. Entre janeiro de 23 e março de 24, primeiro período analisado, os relatórios apontam que Casares teria tido entradas de 1,1 milhão de reais. Destes, 476 mil em dinheiro vivo, divididos em 17 transações no caixa de agências e 62 em caixas eletrônicos. No segundo período, entre março e outubro de 2024, foram 600 mil em depósitos, menos
53,5% da renda de Casares no período. O valor, menos não, foi o que corresponde a 53,5% da receita do Casares no período. O valor foi dividido em 24 transações em guichês de caixas e 12 em caixas eletrônicos. No terceiro e último período, entre outubro de 24 e maio de 25, os relatórios apontam 415 mil em depósitos. Casares já constituiu defesa na investigação para acesso aos autos. Ele é representado pelo criminalista Daniel Bialski. O São Paulo também designou o escritório Locoi Advogados para acompanhar o caso. A banca de advogados é a mesma que em 2019 representou o clube em outra acusação envolvendo dirigentes. Na época, foram acusados de desvio de dinheiro o ex-presidente Carlos Miguel Aidar e o ex-diretor jurídico Leonardo Serafim, de lavagem de capitais, e o ex-diretor adjunto da base Douglas Schwartzman, que continua no clube, inclusive hoje na base, depois do próprio São Paulo pedir para se retirar o processo contra ele. E que estava no escândalo do camarote. Exatamente. Né? Na ocasião, o São Paulo peticionou se recusando a atuar como assistente de acusação e afirmando que os pagamentos foram feitos dentro da legalidade. Felipe, parece que a hora desse rapaz aqui chegou, né? Ah, cara, eu acho que, assim, se ele tiver o mínimo de hombridade, é a hora de pedir o boné, de renunciar. E aí vai se defender fora do clube, né, meu? Exato, vai se defender fora da gestão que ele tem no clube, né? Se é que podemos chamar isso de gestão. Porque, assim, são denúncias gravíssimas, cara. Absolutamente gravíssimas. Não estou aqui acusando o Casares de nada, mas diante da belíssima reportagem do Lavieri e do Pedro Lopes no UOL, cara, acho que chegou o fim da linha, né? Estamos gravando esse vídeo à 1h30 da tarde do dia 6 de janeiro de 2026 e espero que até o fim do dia, se o Júlio Casares tiver a hombridade de renunciar e retirar minimamente o nome do São Paulo dessas páginas. Porque eu acho que é isso que mais mancha a história do clube, assim, nesse sentido. Mais uma vez o São Paulo envolvido nesse tipo de escândalo. A gente achou que poderia parar no caso dos camarotes, né? Mas não parou. E a tendência é que esse buraco seja cavado cada vez mais, cara. Cada vez mais. A informação que a gente tem é que a coisa tá feia no São Paulo. A coisa tá feia no São Paulo. Ontem eu até cheguei a ver um vídeo do Tirone e do Arnaldo falando sobre isso, que hoje sairia notícias gravíssimas sobre o São Paulo, e tá aí, cara. Tá aí a notícia. Realmente chegou ao fim, cara. Chegou ao fim a gestão do Casares. Eu vi até posts das organizadas do clube que são acusadas por muitos torcedores dito comuns, né? De silêncio diante de toda essa lama que o São Paulo está envolvido. Os caras mesmo pedindo a saída do Júlio Casares da presidência do São Paulo. E acho que esse é o caminho mais óbvio nesse momento. Qualquer coisa diferente disso, eu vejo o São Paulo sofrendo cada vez mais nas mãos dessas pessoas aí, cara. Porque qual é o futuro do São Paulo com essas pessoas à frente do clube? É a Série B, cara. É a Série B, é o fundo do poço. E aí você está falando de uma questão esportiva. Você está falando de uma questão esportiva, mas... Eu acho que tá atrelada, né, para além da questão esportiva, mais ou menos, cara. O Corinthians deve muito mais. Teve PCC no clube e não caiu e foi campeão 2 vezes no ano. Eu acho que... Não caiu em 2025, mas a tendência não tudo bem. Tudo mas e fazer um ano igual 2025. Mas o meu ponto é que é o seguinte, cara. A gente, falando da questão esportiva, a gente deixa de falar da questão que é principal, que é a questão moral. Ninguém quer ver o seu clube envolvido com isso, mesmo que ele esteja sendo campeão, cara. Mesmo que o São Paulo fosse o atual campeão da Libertadores, ganhou do Flamengo, isso aqui é um escândalo. O que aconteceria se fosse com o Flamengo, com o Mbappé, depois de ter sido campeão? Um escândalo do mesmo jeito, porque o resultado esportivo aqui, ele vem em segundo, terceiro, quinto plano. Assim, o que a gente está falando aqui é de uma instituição que ainda não é centenária, mas próxima de ser. Uma instituição tricampeão mundial, uma instituição tricampeão da América,
uma instituição com milhões de torcedores, que divide ali a terceira maior torcida do país, junto com o Palmeiras. É uma instituição histórica, cara, que tá na mão de gente que hoje, primeiro de tudo, isso a gente pode cravar, faz uma gestão tenebrosa. Em segundo plano, não tem hoje moral para continuar no clube. E em último, cara, tá na hora de se defender fora do clube. Vai responder essas acusações fora do clube e deixar o clube na mão de quem realmente é ilibado, pelo menos nesse momento, não sofre nenhum tipo de denúncia para poder dirigir, cara. O São Paulo precisa de ar fresco, ar puro. O São Paulo precisa de um recomeço. E me parece que ficou difícil. Que mais o Casares vai se apegar ao cargo diante de todas essas acusações, cara? A gente tá olhando muito pro Casares, e tem que olhar mesmo, e como eu disse, acho que a saída dele hoje, nesse dia 6 ou nessa semana, seria a notícia mais importante do São Paulo nos últimos 20 anos aí, talvez. Seria mais importante até, você falou em questão esportiva, seria mais importante até do que ganhar um título brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, porque é o futuro do clube que tá em jogo, cara. Claro. É o futuro do clube que tá em jogo. E assim, a saída do Casares, ela significa um rompimento nesse sistema arcaico que o São Paulo tem há muitos anos? Não. Essa questão também, ele sair, resolveria o problema? Estancaria a ferida? Seria a cura? Não. O sistema tá lá, enraizado. Você leu aí na matéria o mesmo grupo de advogados que defendeu o Aidar lá em 2015. 19. Que ele fez. Não, foi em 2019, né? A defesa, mas o caso do Aidar aconteceu lá em 2015, 16, que ele saiu do clube, foi empichado e tudo mais, acusado de ter É a mesma lesado os turma. cofres do clube. Cara, é a mesma turma. Qual é o torcedor do São Paulo hoje, ele vai se agarrar o quê com a saída do Casares? Ele tem que sair, mas acho que o que mais deveria acontecer no São Paulo é uma mudança política, uma reforma política dentro do clube para tentar mudar o jogo, para tentar mudar o sistema dentro do São Paulo. E eu acho que isso não vai acontecer, cara. Acho que isso não vai acontecer porque me parece que pessoas se beneficiam do clube. É. A aparência, o cheiro é todo desse. É todo disso. Mas aguardemos a conclusão das investigações. Vamos ver como que isso vai ruminar o futuro próximo do clube, né? No que se diz respeito às movimentações da diretoria. Tô curioso. Acho que vai ser difícil ele se segurar depois dessa matéria no cargo. E acho, cara, eu sou pouco conhecedor do sistema fundo do São Paulo, mas, bicho, eu acho muito estranho como a movimentação ainda não tirou, como a oposição não conseguiu tirar o Casares depois de tantas acusações.